paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional diário, onde meditamos na Palavra de Deus, onde Deus nos incentiva a nós avançarmos, a nós progredirmos, para que nós possamos usufruir de todas as bênçãos que Ele tem para nós. Continue acompanhando o devocional até o fim, porque lá no final eu estarei orando por você. Nós estaremos fazendo uma oração de concordância com o Senhor. Amém? Eu quero começar a meditar com vocês o que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Dar um passo de fé nunca é uma coisa simples. Fé é se mover mesmo quando os pés tremem. É avançar quando tudo em volta grita para nós pararmos. É deixar nossa lógica de lado e acreditar no invisível, confiando que o que Deus prometeu, Ele também é fiel para cumprir. A fé é que nos impulsiona quando todos os recursos acabam, quando nossa esperança parece tão pequenina e o caminho na nossa frente se torna incerto. É o que nos faz continuar, mesmo sem entender. Nesse sentido, é muito interessante nós observar que a nossa fé é ação, não é emoção, nem teoria. É decidir caminhar, ainda que sem ver o chão. A fé não ignora a realidade, não ignora que existem obstáculos, problemas, mas ela apenas reconhece que Deus é muito maior do que todas as circunstâncias. E é por isso que o deserto é o lugar onde Deus nos ensina a confiar, a exercitar a nossa fé. Foi no deserto que o povo viu água brotar da rocha, pão cair do céu e carne ser trazida pelo vento. Não havia lógica para esses fatos, havia milagre. Oh, aleluia! Então nós precisamos crer que o mesmo Deus que sustentou Israel é o mesmo Deus que continua sustentando a mim e a você. Ele não mudou. Talvez hoje você esteja diante de um mar fechado, cercado por medos, dúvidas, impossibilidades, desafios muito grandes. Talvez a sua mente diga não dá, mas o Espírito Santo está sussurrando, dê um passo de fé. Porque a fé, ela não espera sentir vontade, ela decide obedecer e é assim que avançamos. Portanto, meus queridos irmãos, não espere ter tudo resolvido para poder confiar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também é o mais poderoso. Entenda, quando você se move pela fé, o céu se move por você. Então, agora, hoje, dê um passo de fé. Deixa o medo para trás, erga os olhos e mexa-se, avance. Creia, pois o Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos para quem decide confiar. A fé é como um caminho que nos leva a uma jornada de total transformação. Não é um caminho sempre fácil, não, mas é um caminho que nos conduz a uma vida plena, a uma vida cheia de propósito. Quando nós decidimos seguir esse caminho da fé, estamos abrindo mão do controle e estamos depositando tudo nas mãos de Deus e confiando nele, mesmo quando ainda não conseguimos ver o que está na nossa frente. Por isso, dê o primeiro passo. Talvez você esteja hoje enfrentando uma situação onde você precisa realmente ver um milagre de Deus, mas você está com medo de dar o primeiro passo. Lembre-se, a fé começa com um ato de obediência. Peça a Deus coragem para você dar esse passo, peça sabedoria, peça discernimento. E então confie nas promessas de Deus.
Quando as dúvidas surgem, quando o inimigo quer fazer você parar, lembre-se de cada uma das promessas que Deus fez aos seus filhos. Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele promete. Então leia a sua palavra, se fortaleça a sua fé com as verdades que Ele próprio nos deixou. Nós vemos um texto muito conhecido em Lucas 5, onde Pedro, tendo trabalhado a noite inteira, o mestre chega e manda ele lançar novamente as redes. E ele diz: mestre, nós trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, já que o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. Existem momentos em nossas vidas que são assim. Tudo foi escassez, não colhemos nada, mas nós somos chamados a dar um passo de fé. Você já passou por situações assim? Em que você sente que ainda a razão e até mesmo as suas convicções te mostram que não vai dar certo, que você não vai conseguir, mas que você é desafiado a obedecer uma ordem que vem do céu. Foi mais ou menos assim que Pedro se sentiu naquele dia, mas ele obedeceu. Ele acatou o comando do Senhor e foi ricamente abençoado. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele estava lavando as redes de uma noite inteira de trabalho sem nenhum resultado, nenhum peixinho sequer. Mesmo ele sendo um pescador experiente, naquela noite ele não havia pescado nada. Mas quando Jesus acabou de pregar para a multidão, ele se voltou para Pedro e falou para ele lançar as redes em alto mar. Meu Deus! Imagina Pedro. Para Pedro não era tão simples e tão fácil obedecer àquele comando. Até mesmo considerando tudo que ele passou na noite ali e a experiência que ele tinha naquele lugar. Mas se existe um caminho de vitória certa, é o caminho da obediência a Deus. Logo Pedro respondeu ao Senhor o que ficou registrado aqui no versículo. Sobre as palavras de Jesus, ele lançou as redes e viveu uma das maiores experiências da sua vida. Eles escolheram uma tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Não só Pedro, mas muitos e muitos ao redor naquela noite foram abençoados. A fé é uma jornada de obediência e nós começamos dando pequenos passos e com eles os nossos medos vão se dissolvendo. Quando nós nem percebemos, nossos passos são cada vez maiores e os nossos medos menores. Aleluia! É tão interessante que nós podemos passar uma vida caminhante com Deus sem nós nunca termos dado um passo de fé, seja ele grande ou pequeno. Muitas vezes, falsamente, nós confiamos em Deus para alguma situação em nossas vidas, mas lá no fundo, bem no fundo, ao mesmo tempo que nós falamos que nós confiamos, nós já temos um plano B feito na nossa cabeça, caso o primeiro plano não dê certo. Em nosso contexto, o plano A é o agir sobrenatural de Deus. O plano B é nós. Nossas capacidades manuais, as materiais, financeiras, as nossas habilidades, e são completamente terrenas para nós tentarmos fazer as coisas darem certo. Você pode até ter diversas opções, caminhos pelos quais você possa seguir, sonhos que você deseja realizar e coisas que você quer alcançar. Não tem nada de errado nisso, em usar suas habilidades para atingir os seus objetivos. Mas a intenção hoje é para encorajá-los a dar passos de fé, em obediência a Deus, um caminho onde a sua única opção é confiar e esperar pelo agir de Deus.
E você vendo o agir dele em sua vida, é uma forma de experimentá-lo intimamente e de construir uma relação muito mais intensa com ele. E isso não precisa ser vivido em coisas grandes, espetaculares, quando você decide mudar de cidade ou de país, nem mesmo nos momentos de adversidade ou quando você passar por um deserto. Você pode experimentar essa confiança e essa dependência real em Deus, em coisas pequenas do seu dia a dia, nos pequenos detalhes, ou mesmo nas oportunidades criadas por Ele para você. A verdade é que Ele já se move em nosso cotidiano e nós já dependemos dEle. Nós só precisamos de atenção e sensibilidade para percebê-lo diariamente, nos conduzindo, agindo em nossas vidas. E essa é a intenção de nós darmos esses passos de fé, para abrirmos espaço para o sobrenatural de Deus com corações, ouvidos atentos, para ouvir a sua voz, o seu mover, o seu agir. Aquilo que eleva um cristão acima dos outros não é sua aparência, sua inteligência, seu talento, sua oportunidade, não. O que eleva é a fé. O trecho de 2 Coríntios 16 nos diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nesse contexto, quando falo coração, que Deus tem em mente, é aquele coração repleto de fé. Os olhos de Deus vivem passando por cima da terra, de lá para cá, aqui e acolá, olhando para homens, olhando para mulheres de fé. Para mulheres que enfrentam situações difíceis, para homens também, mas que resolvem dar passos de fé. O Novo Testamento diz que a coisa que Deus requer da parte dos mordomos é a fidelidade. A fé vem através da palavra de Deus e também vem por meio do Espírito Santo. Por isso, a fé é um dos frutos da presença do Espírito em nós. Porém, também existe uma outra maneira pela qual a fé nos é conferida. Em outras palavras, quando eu e você damos um passo de fé, ela é ampliada para nós darmos o passo seguinte. Então, meus queridos, as pessoas que nunca confiarem em Deus para dar o seu primeiro passo de fé, elas nunca se tornarão pessoas poderosas na fé e Deus não poderá usá-las suficientemente, mesmo que elas tenham bastante habilidades. O texto de Romanos 14 nos diz: e tudo que não provém de fé é pecado. A palavra de Deus diz isso. Queridos, a fé ela é muito mais valiosa para nós do que a inteligência, as capacidades, as forças, os talentos. A fé que nos leva a chegar onde Deus nos quer levar. Para chegarmos nesse ponto, muitas vezes talentos, inteligências não nos são de muita serventia, mas a fé sim. A fé na sabedoria de Deus, a fé no poder de Deus, a fé no amor e na fidelidade de Deus. Sim, isso é tudo que nós precisamos. Aleluia! Ei, meu irmão, minha irmã, obedeça a voz de Jesus e lance suas redes na direção que Ele te mandar. Precisamos ouvir os comandos do Senhor, porque assim nós poderemos viver milagres, maravilhas, prodígios. E ainda que as circunstâncias, muitas vezes, queiram nos manipular, queiram nos fazer parar, queiram nos mostrar o contrário, o Senhor sempre poderá fazer o impossível por nós. Basta uma palavra dele e tudo pode ser mudado. Basta uma palavra dele e toda essa circunstância pode ser transformada. Então, se ele te direcionar, dê um passo de fé. Amém?
Queridos, agora, vamos orar juntos. Acalma o teu coração e fala com o Senhor. Senhor, obrigado por nos chamar a uma jornada de fé. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, mesmo quando o caminho parece incerto, quando as circunstâncias são contrárias. Dá-nos essa coragem que necessitamos para dar o primeiro passo e a perseverança para continuar, sabendo que Tu estás conosco em cada momento. Transforma-nos, Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança. Transforma-nos e ajuda-nos a refletir o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça em tudo que nós fizermos. Aleluia! Senhor, eu creio. Eu quero crer mais em Ti. Senhor, faze com que a minha fé seja total, inabalável, sem reserva, que ela penetre no meu pensamento e na minha maneira de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Dá-me sabedoria. Senhor, fazei com que a minha fé seja livre, que eu aceite as renúncias, os desafios, os deveres que essa fé exige, que eu possa provar do Teu amor, da Tua bondade em todos os meus caminhos. Oh Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós neste momento nos achegamos a Ti, neste momento para pedir que o Senhor nos fortaleça em nossa fé, para que o Senhor derrame a Sua luz sobre nós e que com as Tuas mãos o Senhor retire de nós todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor e tudo aquilo que quer limitar a nossa fé. Que as forças negativas que nos abatem, que nos entristecem, que querem nos paralisar, se desfaçam agora ao sopro da Tua voz. O Teu poder, Ele derruba todas as barreiras, Ele derruba todas as muralhas que impedem o nosso progresso. E do céu, aleluia, abra, Senhor, os nossos caminhos, dá-nos paz, saúde, prosperidade, que os nossos passos sejam diariamente dirigidos por Ti, para que nós não tropecemos na caminhada da vida. Oh, aleluia! Meu viver, meu lar, meu trabalho, meu ministério sejam grandemente abençoados. O lar, o trabalho, a família, o ministério de cada um que acompanha neste momento seja imensamente abençoado. Nós entregamos tudo em Tuas poderosas mãos, na certeza de que tudo nós vamos alcançar. E nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.